Olá, meu nome é João Anderson. Estou cursando licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Maranhão e hoje irei falar um pouco aqui sobre textualidade, né? A textualidade, como ela ajuda na resolução matemática. A coisa assim, não é tão diferente da língua portuguesa. Na matemática, ela tanto porque na textualidade existem alguns fatores, né? E a coerência é uma delas. E nós precisamos ter, tanto em um texto quanto numa questão matemática ou de outras disciplinas, ter essa coerência. Então, a textualidade está interligada, certo? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Vou falar de alguns desses fatores, né? Começar com a intencionalidade. A intencionalidade nada mais é do que a intenção que o produtor de um texto ou uma questão, a intenção dele é, como objetivo, fazer com que o leitor compreenda essa questão, certo? Fazer com que o leitor tenha assim, entenda essa questão. Então, ele vai lá, vamos dizer que existe um texto falando sobre pontos e retas, certo? Então, esse texto fala sobre postulados. Vamos lá falar sobre o postulado da existência. Então, o texto fala lá, o postulado da existência afirma que tanto em uma reta quanto fora dela existem infinitos pontos, certo? O postulado da existência diz isso. O que o produtor do texto vai fazer é explicar de forma clara e provar que isso é verdade, certo? Que isso é verdade. Então, o que ele quer fazer com isso é que o leitor compreenda isso. Que o leitor compreenda isso, que o leitor tenha convicção disso. Ele tendo essa convicção, ele já vai passar para um outro aspecto, né, da textualidade, que é a aceitabilidade, certo? A aceitabilidade. O que é essa aceitabilidade? Aceitabilidade é o esforço do interlocutor de entender o sentido do texto. Então, depois que ele compreende na intencionalidade, né, do que o produtor passou, ele entendeu, então ele vai aceitar esse sentido do texto. Vamos lá, temos uma questão do seguinte, assinale verdadeiro ou falso. O postulado da existência afirma que numa reta há infinitos pontos. Verdadeiro. Acabamos de aceitar isso pela intencionalidade, certo? Aceitamos isso. Então, a aceitabilidade é isso, certo? Então, dentro dessa aceitabilidade, acabei de falar sobre a coerência. E é exatamente o que nós precisamos para que nós compreendamos o que há no texto. Essa coerência. Dentro dessa coerência, será claro e compreenderemos o texto, sendo ele aceitável, claro, certo? Coerência, beleza? E temos outros aspectos. Temos a informatividade. A informatividade nada mais é do que a informação, certo? Informação que você já tem ou não. Dentro dele existem esses dois fatores: a informação conhecida e a informação nova. Como assim? Informação conhecida, vamos lá. Um exemplo matemático. Conheço fórmula de Bhaskara, certo? Eu já tenho uma informação sobre a fórmula de Bhaskara. E na forma canônica, eu não tenho total domínio sobre a forma canônica. Então, eu tenho a fórmula de Bhaskara e a fórmula canônica. Mesmo elas sendo um pouco semelhantes, né, que uma vem da outra, então, mesmo sendo semelhantes, eu ainda não tenho total, como eu posso dizer, eu ainda não tenho total domínio sobre a forma canônica. Então, a fórmula de Bhaskara para mim vai ser eu vou ter menos informação sobre a fórmula de Bhaskara porque eu já tenho informação dela antes, vou ter informatividade nela menor. Só que aqui na canônica eu vou ter informatividade maior, porque eu não conhecia. Eu estou dando ela agora pré-cálculo 1. Então, a informatividade aqui vai ser menor e a informatividade aqui vai ser maior. Então, para mim resolver a fórmula de Bhaskara vai ser mais fácil ou menos complicado do que a fórmula canônica. Então, na informatividade é exatamente isso, tá certo? É exatamente eu saber sobre o leitor, né? Na verdade, o produtor ter
se o leitor sabe mais ou menos, certo? Ou até mesmo uma questão, a informatividade vem ser menor ou maior, certo? Então é isso, ela é fundamental, a textualidade é fundamental para qualquer disciplina e ela ajuda na compreensão de tal assunto, certo? Então é mais ou menos isso. Valeu?